Olá! Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso Clube do Livro. A comunidade Mulheres de Pés Descalços vem há algum tempo fazendo a leitura desse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. E algumas das mulheres da comunidade, outras que se inscreveram, têm participado da leitura comentada, discutida, e tem sido muito interessante, principalmente porque a gente tem feito uma análise a partir das nossas questões emocionais, a partir das bases da psicologia, da psicanálise, isso tem nos ajudado muito. Bom, o primeiro capítulo desse livro, né, ele tem como tema a escassez por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Nesse capítulo, nós discutimos a, a fala muito comum entre nós de nunca sermos bons o bastante, de nunca termos o bom o bastante, de nunca fazermos o bom o bastante, e o quanto esse problema da escassez, de não ser o bom o bastante, nos leva a posições de nos sentirmos vulneráveis, na verdade, de esconder essa vulnerabilidade, porque tudo bem não ser bom o bastante, tudo bem não ser magro bastante, tudo bem não ser bem-sucedido bastante. E a gente discutiu aí alguns encontros sobre esse tema. No segundo capítulo, nós lemos sobre o tema derrubando os mitos da vulnerabilidade. Discutimos, então, o que vem a ser vulnerabilidade. Vulnerabilidade. No primeiro mito, nós temos a vulnerabilidade é fraqueza. Esse é um mito. Se eu sou vulnerável, eu sou fraca. E a gente descobriu que é justamente ao contrário. Identificar a sua vulnerabilidade faz você perceber áreas e pontos da sua vida, comportamentos e posicionamentos que fazem com que você viva a sua fortaleza e identifique as suas vulnerabilidades. É muito importante a gente se conhecer e conhecer também, perceber quais são as nossas vulnerabilidades, né? Porque a vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador e sim, nós podemos ser magoados, mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Exibir Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação, de validação, de apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza
com exceção da raiva, uma emoção secundária que serve apenas como uma máscara socialmente aceitável para muitas emoções secretas mais difíceis de que experimentamos. Estamos perdendo a tolerância em relacionamento aos sentimentos e, em consequência, a relação é vulnerável. Então, ser vulnerabilidade é expressar uma opinião impopular, me defender e me impor, é me colocar numa situação de vulnerabilidade, pedir ajuda, dizer não. Quantas pessoas não conseguem dizer não porque se sentem vulneráveis? Vai saber o que dirão de mim ou sobre mim se eu disser não, se eu não concordar, se a minha opinião for na contramão, né? Enfim, aí nós demos continuidade ao segundo mito sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é comigo. Imagine só. Isso não é para mim, porque eu sou forte, porque eu sou segura, porque eu não preciso de validação. Né? Quantas pessoas nós conhecemos que não reconhecem as suas vulnerabilidades? Pedi a conta das vezes que ouvi as pessoas dizendo: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. É um e um comentário é logo reforçado por uma justificativa que leva em conta a profissão ou o gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como a vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira, nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco, da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida em si é vulnerável. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Então, eu tenho 3 perguntas para você. O que eu faço ou o que você faz quando se sente emocionalmente exposto? Como se comporta quando se sente muito desconfortável e inseguro numa determinada situação? Estar exposto a correr riscos emocionais? Se você já se fez essa pergunta, eu quero te dizer que a vulnerabilidade também é para você. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Então, eu te pergunto: como você age como você age diante dessas situações? De que você se arrisca, de que você está exposto emocionalmente, ou quando você é confrontado por alguém a respeito de uma situação? Como você reage? E vamos iniciar o mito 3, que diz que a vulnerabilidade é expor totalmente a sua vida.
Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? O que vocês acham? Pode? Não seria o caso da superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio do seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos? Isso não seria uma exposição? A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limite. Não é superexposição, não é catarse, não é desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Então, quem na sua vida conquistou o direito de conhecer, né? De te conhecer, de se aproximar, de conhecer a sua vida, de partilhar as alegrias e tristezas? É uma parte, estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade. É uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: Oi, meu nome é Brené e esta é a minha maior dificuldade. Então, algumas pessoas que eu já vi em situações de exposição é iniciar uma palestra ou iniciar uma fala dentro do grupo dizendo: Olha, me desculpem, mas eu sou TDAH. Olha, me desculpem, mas eu sou assim, assim. Olha, me desculpem, mas eu não vou enxergar bem porque eu estou sem óculos. É uma exposição desnecessária. O TDAH e o TEA não viraram uma bandeira que você usa para se defender diante das situações conflituosas. Mas você pode dizer: Oi, meu nome é Marta. Hoje eu vou compartilhar com vocês um conhecimento e quero dizer que eu tenho algumas dificuldades e a gente vai conhecê-las ao longo do caminho. Você não precisa dizer quais dificuldades que serão essas. Como todas as pessoas temos dificuldades, mas não nos cabe expor a nossa vida, expor as nossas dificuldades para pessoas que acabamos de conhecer. Isso não vai dar a garantia de você ser aceito, se é o que você espera. Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa vida e da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento. Porque se você não tem envolvimento, se você não conhece ou não desenvolve uma vulnerabilidade mútua, que é você conhecer a vulnerabilidade do outro e o outro te conhecer, o que vai acabar acontecendo? Sim, você vai ficar exposta. Você não sabe onde vai parar todas as coisas que você compartilhou com você, de você, sobre você, com a outra pessoa. A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento.
De fato, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade. Quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção, ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito da vulnerabilidade, é compartilhar nossos segredos com todo mundo. Vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá trair minha confiança? Como desenvolver confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança, nem luz, nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como o pote de bolinha verde. E aí, o que acontece? Tem aqui uma história que ela compartilha, que diz assim: minha filha Ellen teve uma primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha de turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu num choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tanta intensidade que a professora as separou, retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro, que é a que ela e as crianças se referiam como o pote de bolinha verde, o pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa de bolinhas coloridas próximas ao pote. E sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse as regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem um pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seu segredo com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-la de novo, deixei meus medos
e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre a confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto com minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a ela que pensasse sobre suas amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no seu pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: Eu tenho amigas que encheriam um pote de bolinha de gude. Então, ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam algum dos seus segredos e nunca os revelaram a ninguém e que também havia compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares. Então, algumas respostas viáveis são: elas guardaram os meus segredos, elas me contaram os seus segredos e elas se lembraram do meu aniversário. Ela sabe quem são a vovó e o vovô, elas sempre me incluem em coisas divertidas, elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falta a escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefone para saber como estou. Então, confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de processo de construção do processo de confiança, de construção da confiança começar. Gutmann descreve a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha filha, em minha pesquisa, e também com o que ele e eu chamamos de pote de bolinha de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me traiu com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas as traições terríveis, sem dúvida, todas essas traições são terríveis, terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, esta traição geralmente acontece muito antes de outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço a um relacionamento. A palavra traição evoca experiência de falsidade, de mentira, de quebra de confiança, omissão de defesa, quando o nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas. Para concluir,
A confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e compromisso total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Então, eu te convido a avaliar todas as suas amizades. Quais dessas amizades realmente são amizades que valem a pena permanecer no pote de bolinha de gude? E quais que você deve retirar do pote e se afastar? Porque se suas amizades têm cometido com você traições, não têm te defendido, têm falado de você e sobre você, têm entregue as suas vulnerabilidades e fala de você por trás, pelas costas, essas não são pessoas que devem permanecer no seu pote de bolinha de gude. Até a próxima.